Bom, estamos ao vivo em mais um webinário da Stand With Us Brasil. Meu nome é Sabrina Abreu, sou diretora de Comunicação e Cultura da Stand With Us Brasil. Muito obrigada por fazerem parte desse seminário dos 60 anos de Eichmann em Jerusalém, reflexões entre memórias e experiências de algozes e vítimas do Holocausto. O julgamento, o início, do julgamento do Eichmann em Jerusalém, que durou quase um ano, ele começou no dia 11 de abril, e completou 60 anos no domingo. Por causa disso, nós convidamos e temos o prazer de receber e de aprender com a Sofia Débora Levi, que é mestre em psicologia pelo UFRJ e doutora em História das Ciências pela mesma instituição, com pós-doutoramento em Memória Social pela Unirio. Sofia também é pesquisadora do Holocausto com formação no Yad Vashem e diretora do Memorial às Vítimas do Holocausto no Rio de Janeiro, deputado Gerson Berger. O julgamento do Eichmann, Sofia, muita coisa para a gente conversar, 60 anos depois, e mais de 400 trabalhos, 600 livros escritos, 400 trabalhos acadêmicos, ainda tem muito para ser falado a respeito disso, Sofia. Boa noite. Boa noite, obrigada, Sabrina, pelo convite. É um prazer, uma honra para mim estar participando de um webinar do Stand With Us. E parabenizando também todas as atividades que vocês há bastante tempo já buscam promover aqui no nosso país. Parabéns pelo trabalho de vocês. E, realmente, esse é um assunto que ganha notoriedade agora, esse ano, né? Sempre as datas redondas nos facilitam a nos remeter a certos eventos marcantes. E esse julgamento foi muito marcante na época para o Estado de Israel e para o mundo inteiro. É muito polêmico pelas condições em si que ele foi feito, elaborado, toda a captura do Eichmann. A gente pode marcar aqui, Sabrina, que em 2019 o Rafi Eitan foi o chefe das operações de resgate do Eichmann na Argentina. Ele faleceu em 2019, então isso também foi um momento de relembrar todo o trabalho, toda a acuidade que o Estado de Israel e o Mossad, o Serviço Secreto Israelense, teve para ter certeza de que este indivíduo que vivia há anos na Argentina fosse mesmo o Eichmann procurado, né? Quer dizer, existe, desde o fim da Segunda Guerra, quando o Holocausto veio à tona, né, para o mundo inteiro, os trabalhos de Simon Wiesenthal, do Mossad, outros sobreviventes não tão ilustres como Simon Wiesenthal, mas todo um trabalho internacional de buscar prender nazistas, né, oficiais nazistas, colaboradores nazistas, participantes, que, com o fim da guerra, com o fim, digamos assim, do seu palco, muitos voltaram a viver em suas localidades de origem como cidadãos comuns, outros buscaram fugir por temer as penalidades que os julgamentos que começaram a partir dos anos 40, ainda mesmo na Alemanha, começaram a criar para eles uma condição que eles preferiram escapar. É muito interessante, né? Porque, enquanto estavam no poder, havia todo um revestimento de orgulho, de autoconfiança, né? Nos ditames que faziam, mas depois que o mundo soube das atrocidades, não havia mais como justificar que as atrocidades, os crimes de lesa humanidade não tivessem não merecessem uma punição à altura, uma exposição pública daquilo que, durante o período nazista, era considerado um grande segredo. Inclusive, tem um livro de um escritor francês, o Walter Laqueur, O Terrível Segredo, nós temos editado em português, né? Porque, para ilustrar
como que todo o extermínio que o nazismo promoveu contra os judeus e contra os inúmeros outros grupos vitimados também, os ciganos, as testemunhas de Jeová, os homossexuais, os comunistas, os doentes físicos e mentais, como que tudo acontecia de maneira a burlar as reações das vítimas e até mesmo do grande público. Então, a gente tem uma série de controvérsias de como é que isso foi proposto, de como é que isso foi encaminhado e como é que o público reagia. Mas isso aqui já estou abrindo um leque muito grande, eu vou passar a palavra a você. Não, mas maravilhoso. E eu vou pegar uma parte do que você disse, que é sobre esse regime nazista, né, que eles viviam e tinham muito orgulho em diferentes escalões do Terceiro Reich, era um motivo de muito orgulho a ter aquele trabalho, né? Foi um momento assim de muita documentação, por um lado, desses segredos, né? Sobretudo a questão judaica, a solução final dos judeus, o extermínio. Claro que as outras minorias também sofreram extermínios, mas sabemos, né, que os judeus sendo o grupo principal de perseguição. Então, isso era muito bem documentado, ao mesmo tempo também... Olá, Sabrina, tudo bem? Sabrina, aqui é o apoio técnico da Stand Defense. A gente está tendo um pequeno problema técnico. Você poderia passar o host para mim, para que eu possa... A gente me perdoa, gente, um minutinho. Às vezes... Sem problema nenhum. Do além surge... Sem problema nenhum. Eu estou como anfitriã, é isso? Você está como host principal. Eu queria que você passasse o co-host para mim. E você... Ai, gente, me perdoa. E você está como qual aqui? Eu vou levantar minha mão rapidinho. Claima. Tá aqui, eu pedi para ser o host. Ok. Sou o host. Ok, deu certo. Pode continuar. Tá, gente, me perdoa. Sofia, a gente está já em mais de um ano, né, nessa vida virtual, de debates virtuais, aulas, e ainda às vezes acontece. Bom, obrigada, gente, do apoio. Mas o que eu estava dizendo é que você comentou sobre isso, que assim, eles queriam levar uma vida mais low profile depois da queda do regime, mas eles tinham por um lado, a documentação, que era segredo, mas era muito bem documentado os crimes deles, que eles tentaram, né, apagar, mas você não apaga em poucos meses aquilo que você registrou em 5 anos e até mais, né? E, por outro lado, e aí eu estou te perguntando, sempre que eu estiver falando, por favor, me corrija se eu tiver falado algo que mereça ser corrigido, mas, por outro lado, também, eles tinham essa fama e tinham orgulho dessa vida que eles levavam durante a época em que eles eram oficiais, né? E a junção disso tornou também mais difícil para eles encobrir o crime e cair na clandestinidade nessa... Eles tentaram, né? Muitos conseguiram até, mas por pessoas como o Wiesenthal, né, que você estava comentando, que é o mais célebre de todos os caçadores nazistas, né, sobrevivente e caçador, e do Serviço de Inteligência de Israel, eles tinham como ir atrás desses rastros, porque foram pessoas que viveram vidas proeminentes naquela época, não é isso? Isso, haviam os peixes grandes, como a gente diz no popular, né? Exato. E o Eichmann, o Adolf Eichmann, era um desses peixes grandes. Por quê? Porque o Eichmann, durante o período nazista, ele chegou ao cargo de chefe de seção de assuntos judaicos do Departamento de Segurança de Hitler. Então, daí a gente, já que é o nosso tema central hoje versa sobre o julgamento dele, no seu julgamento ele alegou que não sabia do que acontecia ao certo com os judeus, que ele não era antissemita, que ele não odiava os judeus, só que há registros, inclusive com acesso hoje em dia pela internet, a gente tem possibilidade de fazer essas conferências em várias fontes. O Eichmann, em 1927, ele se filiou ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e ficou encantado, palavras dele, ele ficou encantado com o discurso de Hitler, que, segundo ele, lhe abriu os olhos. Até então, ele era amigo, ele convivia com judeus, ele tinha amigos judeus na Áustria,
e, de repente, fez sentido para ele a culpabilização que Hitler fazia dos judeus frente à derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Toda a interpretação que Hitler registrou no Mein Kampf, no seu livro A Minha Luta, ali dizendo que os judeus gostam de formar complôs internacionais e que a derrota da Alemanha havia sido resultante de um grande complô dos judeus contra a Alemanha e que os judeus seriam, portanto, um inimigo principal da Alemanha e os principais causadores da precária condição econômica que a Alemanha se encontrava desde então. Então, ele se filia, em 1927, a um partido, e eu entendo que ele se identifica com este discurso, e eu entendo que isso não deixa de ser uma motivação para toda a atuação que se seguiu ali. Hitler preconizava que os adeptos da ideologia nazista seriam vários, mas os combatentes eram mais valorizados por Hitler do que os adeptos. Assim ele descreve no Mein Kampf, no seu livro Minha Luta. O que ele quer dizer com isso? Que mais importante do que os simpatizantes da ideologia seriam aquelas pessoas que estavam dispostas a dar a sua vida pelo partido, por aquela ideologia, para fazer o mundo mudar de acordo com as normas e as diretrizes ideológicas do partido. E, obviamente, foi o que o Eichmann fez. Tanto fez que... bom funcionário, não é isso? Exatamente. Não é Exatamente, isso? Foi um bom oficial e chegou a esse patamar. Ele galgou, né? E também é interessante ter trazido essa questão, porque ainda nessa época, na década de 20, ainda não era obrigatório, né, fazer parte do regime, ainda não era totalitário. Então, foi realmente por opção, e também por isso que os documentos eles são muito importantes para fazer essa defesa. A defesa do Eichmann, aliás, a acusação, né, eles apresentaram 1.600 documentos, a maioria dos quais tinha a assinatura dele. Eles foram compilados pelo Yad Vashem, do qual você é pesquisadora, né? Tem formação como pesquisadora do Museu do Holocausto de Jerusalém. E um dos grandes, dos vários, né? São tantos legados desse julgamento, é ter alçado o nome do Yad Vashem ao cenário internacional. Assim, o próprio museu coloca isso em diferentes artigos em seu site, porque foi ele o responsável por catalogar, organizar e deixar disponível todo esse material para quando chegasse a hora desse julgamento tão esperado, que foi o único nazista, né, que foi julgado em Israel, e foi a única vez em que o veredito em Israel foi a pena de morte, foi a execução de uma pessoa. Eichmann foi o único que passou por isso na história do país. E também foi o Yad Vashem que ajudou a encontrar e a selecionar os 108 sobreviventes, que, pensando, né, que ali, então, já tinha ao vivo, né, o rádio ficava o tempo inteiro passando esses testemunhos, e é algo, assim, de arrepiar, né, se a gente for pensar, porque hoje em dia, assim, na contemporaneidade, a gente fala muito do lugar de fala, né, Sofia? Mas na época não existia muito essa expressão, mas é algo muito interessante, quero muito ouvir você sobre isso, porque esse julgamento do Eichmann, ao contrário do de Nuremberg, que aconteceu anos antes, julgando os criminosos de guerra nazista, muitos deles, inclusive, em escalões superiores ao do Eichmann, ele era muito, ele foi muito baseado nos documentos. E o do Eichmann também nos documentos, mas teve esse deslocamento, né, do olhar também para a testemunha. E algo assim que é dito em Israel por especialistas, assim, consenso entre eles, é que a própria figura da vítima do Holocausto, seja o que foi assassinado ou os sobreviventes, ela passou a mudar a partir dali, porque então entenderam melhor que não foram, que aquela frase infame, né, não foram como ovelhas para o matadouro, que na verdade foi um sistema que aniquilou as pessoas de tal forma que não havia escapatória. Então, quero muito te ouvir em relação a isso, assim, a essa importância do julgamento no deslocamento desse olhar, assim, para a gente olhar para as testemunhas e como foi importante ouvi-las.
Na verdade, a valorização da voz da vítima, ela antecede esse julgamento do Eichmann. Eu, com muito prazer, que eu vou aproveitar esse espaço de vocês para falar um pouquinho do Benjamin Mendelssohn, que foi um sobrevivente judeu que propôs a disciplina, a ciência interdisciplinar chamada vitimologia. Por quê? Até hoje em dia, a vitimologia é uma área de especialização na interface da psicologia e do direito, mas também se aproxima do serviço social, da própria história. Por quê? Porque foi a partir do que aconteceu com ele no Holocausto e, em nome de todas as vítimas, que ele propôs essa ciência biopsicossocial para buscar a compreensão da grura, do tamanho do crime que foi cometido contra milhões de pessoas, milhões de civis, repito, contra os judeus, mas contra todas as demais vítimas. Por quê? As condições físicas e psicológicas que os sobreviventes apresentavam, sobretudo os sobreviventes de campos de concentração e extermínio, chocou o mundo, chocou a comunidade científica, inclusive na área da medicina e da psiquiatria em especial, porque era difícil enquadrar numa categoria já pré-existente todo o conjunto de reveses que as vítimas apresentavam. Tanto é que foi cunhado, logo depois do fim da guerra, no Encontro Internacional de Psiquiatria em Copenhague, a síndrome do campo de concentração, porque a síndrome é um termo que reúne um conjunto de sintomas e que vinha de uma condição, de uma situação singular. Até então, até o nazismo, nunca aconteceu na história da humanidade, naquela dimensão, uma subjugação do homem pelo homem com tamanho requinte de crueldade, tendo a seu serviço a tecnologia da Idade Moderna. Então, a decrepitude física e mental decorrente dos inúmeros traumas psicológicos e condições subhumanas de sobrevivências levaram a psiquiatria a cunhar este olhar, e vem a vitimologia, como dizia, para alicerçar na área do direito esta voz da vítima, que até então nos tribunais, e ainda hoje mais recentemente, se não fosse a vitimologia, essa voz ainda não teria palco no tribunal. Era o juiz, era o promotor, era o defensor, era o réu, mas não a vítima. Então, sim, voltando agora para o caso do julgamento do Eichmann, sim, ali houve uma repercussão internacional de inúmeros depoimentos de sobreviventes, isso na história do Estado de Israel, um Estado recém-criado, em 1948, aquilo deu um espaço para que os sobreviventes que viviam em Israel pudessem trazer a sua história à tona, à baila, e serem, talvez, integrados na sociedade israelense, fora de um olhar que aqueles judeus que já viviam na antiga Palestina, que acreditaram na criação do Estado de Israel, quando viram chegar esses sobreviventes, houve um choque de identidade social. Então, essa identidade social pôde ser repensada, né? Ou pôde ser olhada de uma outra maneira, menos evitativa, menos como nós somos aqui os fortes e valentes, que vingamos na nossa terra, nos dedicando à criação do Estado, e aqueles judeus, eles estavam trazendo um nível de dor que era difícil de assimilar para aquele povo que ali estava com todo o seu vigor a se dedicar de corpo e alma à nova nação. Então, houve uma importância nesse sentido de buscar dar voz no Estado de Israel aquelas pessoas que ali viviam também
E por quê? Porque conhecendo a história, conhecendo não simplesmente a resultante da dor da vítima, mas tudo que contribuiu para que aquilo chegasse ao ponto que chegou. Quer dizer, qual foi? Vamos conhecer a perversidade desse sistema que levou a este genocídio, a este extermínio, a esta degradação da qualidade de trato social. Perfeito. É muito interessante essa questão desse embate, né, da identidade dos que já estavam por lá, dos que chegaram, e como que isso foi transformado pós-julgamento. Para mim, assim, de tudo, tem tantas camadas simbólicas, né, ao redor desse julgamento, mas para mim é de tudo o que mais me deixa assim, muito interessada nessa história. Mas a gente vai chegar agora, né, na banalidade do mal, né, nesse conceito que a Hannah Arendt ela elaborou quando ela estava fazendo, ela foi como repórter da The New Yorker, ela foi uma das várias pessoas, membros da imprensa internacional que participaram ali, testemunharam o julgamento e que reportaram isso. Mas, um pouco antes, uma última pergunta antes, tem a ver com aquilo que a defesa do Eichmann disse, eu até peguei umas aspas aqui, que é o termo mesmo que eles usaram, eles falaram assim, eles não discordaram dos crimes contra os judeus, que já estavam mais do que catalogados e comprovados, desde o Nuremberg, na verdade, mas também, de novo, naquele julgamento, assim, não tinha nem como contestar, estava nítido, claro, que realmente era tudo verdade, toda a questão, né, da logística, dos trens, dos trilhos, onde passar, como fazer para ir mais pessoas, enfim, para os campos, para as câmaras, mas eles tentaram dividir, né? Então, o que é a culpa do nazismo, como se ele existisse para além das pessoas, e a culpa do perpetrador, especificamente desse burocrata, né, o Eichmann, e aí falaram que, agora que eu abro as aspas, uma pequena engrenagem no aparato estatal, fecho as aspas, que eram da defesa dele. E a Hannah Arendt também, ela partiu daí para falar da banalidade do mal, né? Colocando ele, sim, como uma parte muito pequena dessa engrenagem. E aí eu quero muito ouvir você. Você tem um artigo muito interessante que está na revista da UFMG aqui, que é onde eu estudei também, maravilhosa, Maravi, né? Que Arquivo Maravi. Arquivo Maravi. Maravi. Ai, gente, obrigada. Isso, que é da Lisle Nascimento, uma professora também maravilhosa aqui de Belo Horizonte, e que organiza, né? E você fala de um jeito muito interessante, fazendo uma leitura crítica, que eu acho que é a leitura que precisa existir em relação a este livro, né? Que é impossível não citá-lo ao falar do julgamento, mas que ele merece, sim, uma leitura crítica. E aí você levanta alguns pontos, queria que você falasse por você mesma, óbvio, dessa questão, assim, né? Que é responsabilidade pessoal versus a inserção dentro de um sistema que era realmente genocida. Então, qual que é a culpa do Estado, qual que é a culpa das pessoas e como que você vê a análise da Hannah Arendt diante disso? O que acontece? De fato, um dos argumentos, né, críticos ao julgamento, da maneira como ele foi proposto, foi de que o réu havia que se encontrar uma intencionalidade no crime do qual o réu estaria sendo acusado e pelo qual julgado, tá? E aí é que entra aquilo que eu comecei a dizer um pouquinho antes, Sabrina, de que quando a gente volta na história e vê que o Eichmann ele se vinculou voluntariamente ao Partido Nazista em 1927 e dali não saiu mais até o fim, mesmo depois do fim da guerra, ele continuou com as suas convicções nazistas. Isso demonstra para mim um conteúdo motivacional do sujeito, né? E que a Hannah Arendt, quando ela foi cobrir, a gente tem que lembrar o seguinte, ela estava trabalhando para o New Yorker, mas a formação dela foi em filosofia, ela trabalhava, sobretudo, com teoria política. Então, quando ela publicou esse livro, ela publicou já algum tempo, 2 anos depois que tinha terminado o julgamento. E ela participou, acompanhou em loco, em Jerusalém, uma parte do julgamento,
depois ela voltou, ela tinha compromissos na universidade e fez uma série de pesquisas. Isso, exatamente. Ela acompanhou por algum tempo, depois voltou para os Estados Unidos e depois ela continuou. Para escrever o livro, uma série de pesquisas de fontes secundárias, com autores consagrados na história do Holocausto, inclusive o Raul Hilberg, com a destruição dos judeus da Europa, e pôde trazer à tona a visão dela sobre o julgamento e, para além do julgamento, sobre toda a maquinária nazista. Tá? Então, o que acontece? Para mim, quando ela fala da banalidade do mal, que eu acho que é um alerta muito importante que ela procura dar, sobre como que, no dia a dia de uma sociedade que se estrutura de uma forma altamente burocratizada, militarizada e com artifícios aterrorizantes, como que, vivendo numa sociedade com essa estrutura, as pessoas podem passar a fazer o mal para com os seus semelhantes de uma forma absolutamente naturalizada. E dentro da lei, né? Isso é que é a grande questão que ela trouxe também. Como é que você vai julgar um réu, vai condenar um réu que vai alegar que tudo que ele fez estava dentro da lei vigente na época, naquela localidade, tá? E é esse que é o grande terror que o Holocausto nos traz, Sabrina, e o grande alerta. Se você me permite fazer uma pequena digressão para os dias de hoje, quando as pessoas me perguntam por que falar do Holocausto, por que lembrar do nazismo, a gente vê que, apesar de um sistema democrático, uma vez no poder, o sujeito pode se tornar um ditador. E olha que, no caso de Hitler, ele não escondia, desde 1924, quando publicou o Mein Kampf pela primeira vez, ele em nenhum momento escondeu as pretensões de um grande líder. Ele em nenhum momento escondia que ele não gostava da democracia. No Mein Kampf, ele já dizia: para que essa coisa de comitê, associação, departamento? A gente aqui, para se organizar, para o partido crescer, só precisa de uma coisa: fidelidade e obediência ao líder. Tanto é que, quando ele se torna presidente... Exatamente. Quando ele se torna presidente do partido, ainda nos anos 20, ele dissolve todas as comissões, todas as, digamos assim, a estrutura democrática, né, como a gente tem em qualquer instituição, ele apaga e começa a olhar para quem? Para aqueles adeptos que querem, sim, se mostrar tão envolvidos, tão comprometidos, que são capazes de ir para a luta física, se for necessário, para fazer valer as ideias do partido. Então, ele valoriza... Não, e tinha muita essa mostra da força física logo no começo, assim, né? Ainda desde 33, assim, a força física foi muito importante, né? Sim, ele já entrou valorizando o combate, o corpo a corpo, a violência. Estava tudo dito ali. Então, o que eu estava querendo dizer, para fechar minha digressão, é como que, mesmo um sujeito eleito democraticamente, uma vez no poder, ele pode facilmente se tornar um ditador. Sim, e esse é o grande drama, essa é a grande fragilidade em que o que chocou no Holocausto, em plena idade moderna, quando se supunha que, para fins de trato civilizatório, uma série de normas de convivência social já estivessem integradas na cultura ocidental, vem o nazismo e desmantela tudo isso, categorizando as pessoas e escolhendo quem poderia viver, quem deveria morrer. E tudo isso justificado dentro de uma ideologia com uma manipulação de informação e uma manipulação da linguagem. Para citar aqui o Victor Kempler, é um filólogo judeu sobrevivente também, que nos brinda aí com aquele livro LTI, também já traduzido aqui para o português já há alguns anos, como é que toda a língua alemã foi deturpada
para se vender uma imagem, por exemplo, célebre frase: o trabalho liberta, na frente da entrada de Auschwitz, de Dachau, de inúmeros campos de concentração, para iludir os incautos, para iludir as pessoas, para quê? Para controlar as massas. Então, a maldade do nazismo foi absolutamente premeditada, todo o estudo de psicologia das massas, né, foi incrementado para fins de dominação. Então, meu alerta maior é no que tange ao abuso de poder. Fechando essa minha grande digressão, eu vou tentar voltar muito aqui. Boa, excelente. Assim, que realmente assim, é muito importante a gente pensar no que aconteceu há 60 anos, mas sempre trazendo também para a nossa realidade, para a gente tirar, já que aconteceu algo tão sombrio e terrível para além das palavras, a gente conseguir também aplicar na nossa sociedade, né? Pensar, evitar. Exato. Esse é o grande alerta. Assim, existe uma vulnerabilidade social frente à possibilidade que um indivíduo, um grupo de indivíduos no poder, tem de se arvorar e fazer valer de cima para baixo a sua ideologia e legalizando, inclusive, grupos de extermínio, né, e levando à morte de milhões de pessoas, como foi no nazismo. Então, houve uma grande engrenagem? Sim. Houve uma grande, só que no poder, as pessoas eram que compunham essa engrenagem. Uma engrenagem, uma instituição, ela não pode ser tratada de uma forma abstrata em termos da sua responsabilidade. Quem é que responde por uma instituição? Você tem um presidente, você tem um diretor, você tem um chefe de seção. Então, você tem indivíduos ali que estão em cargos de poder, de demanda, como você citou aí, de emissão de documentos. Então, existe um nível de responsabilidade que não vejo por que ser retirado do sujeito, do indivíduo. Tá? Então, o que eu acho é que o trabalho da Hannah Arendt tem a sua importância, mas não deveria imiscuir o réu, o Adolf Eichmann, da sua responsabilidade individual, dado a posição em que ele estava e os inúmeros testemunhos de sobreviventes que temos aí para contrapor as alegações que ele deu durante o julgamento em Jerusalém. Ele, sim, manifestou antissemitismo, ele manifestou ódio aos judeus, ele sabia, sim, das deportações, algumas das quais ele pessoalmente presenciou. Ele foi para a Hungria em 1944, né? Ele acompanhou transações, inclusive, na época, para tentar salvar judeus. Tinha um grupo de judeus que procuravam negociar com os nazistas, com ele. Explica para a gente um pouquinho esses judeus que eles falavam da troca, né? Que era... explica para mim um pouquinho, porque já estava... Né? Eles já imaginavam que iam perder a guerra, né? Já estava para eles evidente, embora tentando manter as aparências, não é isso? E aí, nesse contexto, para que alguns judeus poderiam ser poupados? Só explica para o pessoal, por favor. Não, na verdade, havia um grupo de judeus húngaros que, antes do nazismo chegar à Hungria, procuravam ajudar os judeus fugidos da Áustria, fugidos da Alemanha, para emigrar para a Hungria, fugindo do nazismo. Tá? Esse mesmo grupo, quando o nazismo chegou à Hungria em 1944, procurou ajudar judeus a fugir da Hungria. E houve uma busca de negociação direta com Eichmann e os seus assessores, numa famosa troca de 1 milhão de judeus por 10 mil caminhões. Então, nós, frente por olhos de Himmler, já eram mais válidas estas e outras negociações de alto valor pecuniário. Por quê? Porque Himmler disse para Eichmann: olha, nós já estamos perdendo a guerra, é muito mais vantajoso para nós negociarmos essas quantias em troca dessa gente do que deportá-los. No entanto, Eichmann preferiu seguir à risca a normativa do Führer, a normativa do Hitler, que preconizava como prioridade a solução final judaica.
Inclusive, o próprio rei da Hungria, na época, se mostrou contrário às deportações, já em meados de 44, e Eichmann pessoalmente continuou a despachar, a ordenar o despacho das delações dos trens de Peste. Então, é outra alegação falaciosa que foi dada durante o julgamento dele. Se ele sabia que os judeus estavam sendo despojados dos seus bens, que tinham sido expulsos dos seus lares, que estavam sendo deportados, e sabia dos campos de extermínio, porque ele estava presente na Conferência de Wannsee, em janeiro de 1942, quando, para todas as autoridades internacionais que compactuavam com o regime nazista, foi exposto a planificação do extermínio em caráter industrial, que são isso que a gente hoje conhece como as deportações nos trens para os campos de extermínio. Como é que ele não sabia do que se passava? Então, o que eu penso é o seguinte, Sabrina, o Eichmann, quando foi pego e foi levado para Israel, ele sabia que ia ser julgado, ele sabia que ia ser condenado, e, obviamente, ele estava ali atuando em sua defesa. Uhum. Então, a gente não tem como, por mais que um réu jure falar a verdade, ali havia todo um jogo de defesa dele, e que era contraditório com as provas e os depoimentos que a gente tem. Algumas aqui eu estou citando, mas a Hannah Arendt ela chamou atenção para o julgamento espetáculo. O julgamento espetáculo questionou por que ele ser colocado numa jaula de vidro. Porque também Fala para a gente um pouco disso, então. Desculpa, termina sobre ela. Não, pode falar. Essa questão do julgamento espetáculo, mas é interessante também, porque, de fato, foi houve uma espetacularização realmente, assim, e em vários sentidos. Por exemplo, o fato de ter escolhido o hebraico como a língua, né, a língua do julgamento. Então, ele está ali, né, tem essa imagem que vem muito à nossa mente de primeira, assim, né, que ele está lá dentro do... Não está me ouvindo? Está me ouvindo? Falhou sua voz, eu não ouvi direito. Tá. Agora, então, Agora voltou. Tá. Não, porque a gente tem aquela... Você estava dizendo, né, que ele estava naquele cercadinho de vidro, uma redoma, assim, ele estava ali dentro, e ele também tem o fone, né, que ele estava ouvindo a tradução simultânea. Era também, ao mesmo tempo, uma oportunidade de orgulho israelense, né? De fazer essa diferenciação de como houve esse sofrimento anterior ao Estado. Não. Não estou te ouvindo. Melhorou? Congelou. Sabe? Voltou? Sabrina congelou para mim, pessoal. Agora voltou a sua voz, ainda não voltou a sua imagem plena. Agora está voltando. Está voltando? Está indo? Ai, gente, Voltando aos... Tá bom. Bom, me fala do espetáculo, por favor. Vou colocar aqui também, aqui no nosso bate-papo. Me fala do espetáculo, por favor. Bom, na verdade, quando sabendo que ele era um dos mandantes de extermínio, a questão da jaula de vidro, né, era porque imaginava-se uma pessoa extremamente cruel e perigosa. E isso também foi uma argumentação da Hannah Arendt, né, onde todos esperavam ver um homem monstruoso, aparecia ali um homem normal, um homem burocrata, um homem regular. Mas, na verdade, hoje em dia, Sabrina, na área da psicologia, a gente tem estudos muito amplos sobre a questão da perversidade humana, né? E como que a perversidade e a violência psicológica elas podem ser exercidas com um sorriso nos lábios, como pessoas muito bem apessoadas, até muito bem apresentadas, melhor dizendo, como que elas disfarçam muito bem e podem ser verdadeiros manipuladores, assediadores. Nós temos exemplos de casos hoje em dia
a nível conjugal, a nível empresarial, a questões de assédio no trabalho, que tem pessoas com esse perfil. No caso do Eichmann, repito, eu nem precisaria chegar a tanto. Basta compreender que, se durante todo o período nazista a formação do Partido Nacional Socialista era o quê? Levar os seus membros a um entendimento de que a dedicação plena à ideologia nazista, a fidelidade ao Führer, a obediência cega e o revestimento do seu olhar para o mundo dentro da proposta nazista compunham uma maneira de pensar e que deveria ser seguida à risca. E ele se manteve assim quando foi ao julgamento. E ele sabia que ia ser confrontado com os horrores e procurou desenvolver toda uma defesa psicológica para si mesmo de se colocar de uma forma indiferente, se colocar de uma forma impassível. Então, é um grau de frieza para o qual ele foi educado, ele foi treinado para se comportar dessa forma. Ele e inúmeros líderes nazistas, e inúmeros combatentes nazistas, fazia parte do aprendizado de como ser um bom partidário, como ser um bom combatente, proceder dessa maneira. Então, repito, ele sabia que ia ser acusado, ele se defendeu como pôde, e o mundo que esperava, portanto, encontrar um monstro na maneira talvez de falar, ou que pudesse até ser agressivo fisicamente, de forma alguma viu aquilo acontecer, se deparou com um sujeito que era frio na sua racionalização do mal, porque durante o nazismo, como falei no início, aquela maldade toda era visto por eles como virtuose. Era uma virtuose eliminar os judeus. Eles estavam fazendo um bem à humanidade. Então, todo um trabalho de formação ideativa, de olhar os judeus, os ciganos, os homossexuais como não seres humanos, como pessoas indignas de estarem vivas, foi feito em massa, numa educação de massa, para que assim fosse projetado, e quando você olha para aquele ser humano não mais vendo como ser humano, vendo como um objeto, você realmente deixa de ter empatia e passa a cometer um tratamento, de ter um tratamento, de cometer crimes, de cometer violências no plural, tá? Sem maiores culpas ou remorsos, porque aquilo é o que eu chamo do processo de naturalização da violência, legalmente instituído. Sim, e é muito interessante, está me ouvindo agora bem, Sofia? Ai, que bom. Estava comentando, né, dessa frieza dele, e a frieza, como também a Hannah coloca, você também já tinha comentado sobre isso, que é burocrática, né, que tanto faz ali você estar mandando objetos ou seres humanos ou animais, assim, o importante é que ele tinha uma meta para cumprir, e tinha, então, como mandar mais seres vivos, homens ou vacas, ou enfim, ou nem seres inanimados, no menor espaço de tempo, gastando o mínimo para entrar dentro daquela cadeia ali de morte, né, em escala industrial. Mas é até interessante a gente fazer esse comparativo, já que estava comentando em relação dentro da psicologia até, né, que também é uma das suas áreas de formação, que me deixa muito encantada, essa questão da perversidade, né, e de a gente, de uma forma infantil, a sociedade, até hoje, né, então imagina na época, né, que ainda, imageticamente, as pessoas não eram tão educadas quanto a gente, né, esperava-se, então, que fosse ali um bicho-papão, e ele não era só um homem franzino dentro de um cercadinho de vidro, né? Mas os testemunhos que a gente tem dos sobreviventes de campos de concentração e de extermínio, que eram menos, falavam muito dessa violência, por exemplo, vou falar do Primo Levi, né? Do soldado, né? Soldados, daqueles vigilantes ali que eram os poloneses, por exemplo. Eles sim muito violentos, né?
eles sim faziam muito barulho, eles que ficavam com o cachorro em cima dos sobreviventes, gritavam, babavam, enfim. E já o burocrata, embora ele pareça muito menos violento, a violência dele é muito mais abrangente, né? Porque gritando e com o cacetete na mão, você não consegue matar 6 milhões de pessoas, você precisa de um estudo, né? de um preparo para fazer isso atrás da escrivaninha, que esse tipo de morte ocorre nessa escala, né? Então, também nisso, assim, eu sou muito... a Hannah Arendt, né? Imagina, ela é tudo que ela representa, assim, né? Como uma grande pensadora do século XX, mas ainda assim, nossa função, todos nós, né? Que somos pessoas estudiosas de qualquer que seja a área, é ter o senso crítico, né? Então, acho também diante disso, assim, sim, o livro dela, ainda que um cânone nessa área e nesse tema, precisa ser lido com essa crítica que você fez muito bem no seu artigo e que eu acho que é muito necessário, porque agora, quando fazemos de novo fazemos os 60 anos, né? E de novo você chega numa data redonda, e como você diz, isso aí volta, né, o debate para a esfera pública, para a imprensa, etc. Mais uma vez, o livro A Eichmann Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, ele volta também como sendo assim, quase que um retrato em longa exposição daqueles 11 meses. E não é verdade. Ele é um relato feito por uma pessoa muito preparada, mas que ainda assim pode incorrer em injustiças e que esse caso, por exemplo, de eximir praticamente, né, o Eichmann de sua culpa é um deles. Eu também queria aproveitar, voltar num comentário que é aludido, na época foi aludido, e até hoje muita gente remonta, né? Que os judeus se deixaram levar como gado. Eu também queria muito falar disso, ótimo. Uhum. Porque isso é um comentário que me levou ao início das minhas pesquisas acadêmicas na temática do Holocausto. Porque, sim, a meu ver, o que nos traz... nós, hoje em dia, nós temos uma responsabilidade em comum com a retransmissão da história do Holocausto, e eu vejo esse comentário como um comentário extremamente estigmatizante. Por quê? Porque uma coisa é a intencionalidade dos nazistas. A intenção deles foi reduzir os grupos marcados para morrer a não seres humanos. Então, uma coisa foi a intenção dos nazistas de olhar e tratar os judeus como gado, colocando-os em trens de deportação para animais. Outra coisa é o próprio judeu ou as pessoas que não são nazistas reproduzirem essa imagem como uma afirmativa de que os judeus se deixaram levar como gado, foram como gado, que, inclusive, é uma ferida narcísica muito grande dentro do povo judeu em caráter coletivo e que não condiz com a realidade. Porque as pessoas ali, Sabrina, quando eu ouvi esse comentário pela primeira vez, eu fiquei pensando, falei, gente, quais eram as condições psicológicas para aquelas pessoas reagirem? E quem é que disse que não reagiram? Tanto reagiram que nós tivemos muitas pessoas que morreram lutando, não só nos levantes do gueto de Varsóvia, de Vilna, de Bialystok, nos levantes de Sobibor, de Auschwitz, mais pessoas que estavam ali lutando para mais um dia se manter de pé. Todas as formas de sobrevivência, de luta pela sobrevivência, me são valorosas. Eu particularmente respeito a todos, e ali está a mostra o quê? De que pessoas, apesar dos inúmeros traumas que passaram, ainda estavam ali lutando pela vida. Então, essa passividade, essa quase aceitação que muitas falam, inclusive Hannah Arendt fala em algumas passagens das análises dela, como que os judeus não reagiram, por que se deixaram levar daquele jeito, como gado, eu vejo de uma forma muito injusta para com as vítimas, porque elas estavam, na verdade, abaladas internamente, num abalo tal que, quando você passa por um trauma, você já leva um tempo para se recuperar, para você conseguir retomar suas atividades normais. Imagina vários traumas sucessivos, Sabrina. Exato, E assim, muito bom você falar isso. Eu até peguei uma frasezinha antes de começar aqui, que eu sabia que eu ia falar isso, e sei também que essa frase é muito polêmica. Eu fiz questão de trazê-la, porque ela foi muito dita ao longo dos anos, e a gente sabe até dos nazistas, né? Essa frase é de um deles.
que você repete uma mentira muitas vezes e ela acaba se cristalizando e parecendo que é verdade, e infelizmente isso é uma verdade mesmo, que isso acontece. E até ano passado, né, a gente teve uma médica conceituada falando isso no contexto da questão do Covid, ela trouxe de volta essa questão de como eu pensei, meu Deus, não é possível até hoje. E aí, muito como você disse, ele já foi um diretor do Yad Vashem, professor Yehuda Bauer. Ele falou isso que você está dizendo mesmo, que você usar essa expressão é você assumir a posição dos nazistas, né? Eles é que falavam dessa forma, e que os judeus não foram como ovelhas para o matadouro, porque, primeiro, os judeus não eram ovelhas, eles não eram animais, eles eram judeus, eles eram seres humanos, e eles não foram abatidos, eles foram assassinados, o que as palavras importam, né? Quando você vai falar do passado. E aí também, relembrando, né? Porque é importante, e também, só pensando nessa questão do Eichmann, as pessoas, você está falando perfeitamente, obviamente, que as pessoas estavam muito traumatizadas, psicologicamente abaladas, mas elas estavam abaladas de todas as formas. Financeiramente, eles começaram a ser perseguidos primeiro financeiramente, socialmente, né? Não poder mais ir ao clube, à escola, sentar no banco de praça, andar de bicicleta. Aí depois não podia mais cruzar certas fronteiras. Então foram acuados de tal forma. E como o antissemitismo não é uma invenção nazista, infelizmente também ele já existia na Europa antes, muitos estavam esperando acontecer aquilo que já tinha acontecido antes, de um cenário horroroso passar. Só que daí, nesse caso, foi diferente e não passou. Então, assim, é muito fácil julgar, né, sem você ter essa visão assim mais justa mesmo do passado. E também nisso, queria que você fizesse essa comparação, né, com a própria trajetória da Hannah Arendt, que você, né, domina tão bem, ela como uma judia alemã, né, que depois conseguiu emigrar, ela não... ela possivelmente, a vida dela foi salva por isso, né, muito provavelmente pensando na questão dos números, né, ou, enfim, ou seria uma sobrevivente também, mas a gente pode pensar que, de toda forma, ela conseguiu salvar antes, no último momento, né? Que foi 33, se não me engano, é 33 mesmo que ela conseguiu? Em 33, ela foi presa, ela passou 8 dias presa na Gestapo, porque em 33 ela já era uma ativista política, ela era ativista sionista, ativista feminista, ela era uma livre-pensadora, e o nazismo odeia os livre-pensadores. Hitler gosta de obediência cega, Hitler não gosta de consciência livre, de questionamento. Os nazistas sim eram ovelhas, né? Eles sim eram ovelhas, eles eram um rebanho, né? Exatamente. E se você olhar de fora, em retrospectiva, perfeita a sua visão. E eles se sentiam como o quê? Um só corpo, uma só nação. Né? Isso é muito horrível. Dá muito medo você pensar nessa questão, né, do nacionalismo quando chega nesse ponto, assim, porque a gente nunca vai estar totalmente livre disso, né? Então, a Hannah Arendt, depois que ela em 33, ela é presa por esse ativismo, por essa oposição política que ela fazia ao nazismo. Depois, ela sai dali, ela vai para a França, ela vive 6 meses na França, 6 anos na França. Em 40, quando a França é invadida, ela é presa no campo de concentração no sul da França, em Gurs, do qual ela consegue também sair, ela arruma papéis, ela consegue sair desse campo, e ela e o marido começam aí sim um processo de imigração da Europa, cujo objetivo final seria os Estados Unidos, mas antes ela passa via Portugal e Espanha, e de lá é que ela consegue chegar para os Estados Unidos em 1941. Ah, perfeito. É porque a gente pode perceber na própria vivência dela isso que aconteceu, né? Porque dependendo do lugar onde você estava na França, você corria o risco de ser perseguido, e ela passou por isso. Aí, em 33, que se fosse quanto mais avançado, mais difícil seria ela ter sido conseguido ser solta. Então, ela viveu isso, mas não tanto quanto alguém que esteve lá, de fato, depois de 39. E, mesmo assim, ainda ela incorreu nessas injustiças, né, com aqueles que ficaram. Tem gente que não considera injustiça, tem gente que concorda com ela, tem gente que considera, né? Então, tem de tudo, né, Sabrina? Tem de tudo, mas eu quero dizer que, sim, mas assim, claro, mas eu quero dizer que, como pensando no Yad Vashem, né, sendo um centro de pesquisa e de educação sobre isso, quando nós estudamos com os professores de lá,
Nós aprendemos essa questão assim você, né, que fez em loco, eu fiz mock, mas a gente vai aprender o caminho desse encurralamento, que também tem outra coisa. Por exemplo, eu sou uma professora, eu nunca peguei uma professora, eu sou uma jornalista, a outra pessoa é uma professora, você é uma psicóloga. Nós nunca pegamos uma arma na vida, eles estavam lutando contra pessoas que sabiam lutar. Então, são N agravantes que nós nunca vamos, infinitos quase, né? Que nós nunca vamos conseguir passar por todos eles para julgar adequadamente. O que acontece é que também outra coisa que a gente falou hoje em dia, muito, mas ainda se pratica pouco, é que a culpa não é da vítima, né? E até hoje a gente está tentando explicar isso para as pessoas, que se tem alguém culpado, o culpado é quem fez o criminoso. Pois é. Né, esse foi o grande ponto, essa foi a grande grita, né? Esse foi o grande ponto que feriu profundamente a comunidade judaica quando ela traz a proposição de que, se não fosse a ação do Judenrat, que também os conselhos judaicos, né, talvez não tivessem morrido milhões de seres humanos, talvez não tivessem morrido milhões de judeus. E, na verdade, os Judenrat foram uma imposição dos nazistas, que conheciam muito bem a organização comunitária judaica, da mesma forma que aqui no Brasil a gente tem federação israelita em cada estado, né? As organizações dentro da comunidade sempre existiram de alguma forma, inclusive para se ajudar os seus correligionários. Então, o Judenrat não foi, digamos assim, uma invenção nazista enquanto organização comunitária, mas foi uma invenção nazista enquanto um aproveitamento administrativo que os nazistas fizeram em prol do seu plano de extermínio. Então, aí sim é que a gente pode remontar o que você falou do Primo Levi no início, Sabrina, porque eles criaram uma zona cinzenta. Enquanto o Primo Levi nos traz a ideia da zona cinzenta em Auschwitz, na figura do prisioneiro funcionário, que os nazistas colocaram os próprios prisioneiros em cargos de poder uns sobre os outros, quando instituíram os capos judeus, né? Os nazistas, nos guetos, instituíram a polícia judaica, instituíram o Judenrat para que servissem de capatazes, de intermediários entre os líderes nazistas locais e a população judaica. Ora, ninguém sabia, não era dito claramente do que aconteceria com aquelas pessoas que fossem embarcadas. Isso só com o tempo começou-se a ter boatos e com o tempo começou-se a ter certezas. E a plena verdade só veio depois do fim da guerra. Então, toda essa manipulação de informação confundia as pessoas e, mesmo assim, nós temos inúmeros exemplos de líderes de Judenrat que, quando descobriram a verdade, quando se deram por si que estavam ali sendo marionetes, se recusaram a continuar em seus cargos, alguns se suicidaram, alguns foram voluntariamente para os trens de deportações e também tiveram aqueles que se gabaram por um bom tempo da sua posição, mas que acabaram também sendo exterminados. E aqui eu estou falando da figura mais lendária, que é o Runkovsky, o líder judaico do gueto de Lodz, que, por relatos de sobreviventes, ele desfilava no gueto com a sua sensação de poder, mas que acabou também exterminado. Quer dizer, então, a covardia aí de culpabilizar o Judenrat, eu acho que foi muito grande, porque, como nos diz Primo Levi, o maior culpado é o sistema perverso nazista imposto por pessoas nazistas contra os judeus, na tentativa até de eles mesmos não fazerem o trabalho mais sujo. Quer dizer, é um requinte de perversidade. Isso do trabalho sujo é muito interessante pensar, porque também a gente tem que pensar em termos de cultura, né, Sofia? E aí, quando tudo isso, assim, a obsessão com os dados, né, com o registro, era muito próprio dos alemães.
e isso também da limpeza, da organização, de preferir ir até um líder comunitário. Eles buscavam de todas as formas o jeito mais, entre aspas, limpo de fazer, né? Até me parece que a questão das malas, que em Auschwitz a gente consegue ver, era muito em relação a isso. Assim, eles iam matar de todo jeito, podiam fazer o terror antes e falar, vão entrar ali para morrer, mas não, eles enganavam as pessoas, tinham um trabalho a mais, mas também com esse desejo de não ter alvoroço. Eles não gostavam disso, né? Tem até também, quando eles começaram a usar os soldados poloneses, né? Parece que primeiro porque os soldados nazistas, na época, ainda quando não tinham as câmaras e outras formas de fazer isso massivamente, eles tinham que atirar e também deixavam os meninos atordoados, porque era muito sangue, muita coisa feia. Então, assim, também diante disso, né? Você pensando que são pessoas que queriam fazer, não por não serem más, mas acho que é até uma sofisticação dessa maldade, né? Que faz com que queira tanta organização. Na verdade, o que é esse histórico do aprimoramento da máquina de extermínio veio no seguinte sentido: os nazistas observavam que os seus soldados atuantes diretamente junto às vítimas, as pessoas, por exemplo, que trabalhavam atirando nas florestas, num quantitativo muito grande de judeus, junto às valas comuns, começavam a ter problemas psicológicos, começavam a ter reações e não conseguiam executar as ações, as chamadas ações especiais, sem ficarem marcados com algum tipo de abalo. Quando eu estava falando da formação do Eichmann, e que isso valia para todos os soldados nazistas, era, segundo o famoso discurso de Himmler, era uma aspiração a que as ações fossem cumpridas sem emoção nem de pena, nem de vaidade, nem de empatia, mas que fossem cumpridas enquanto uma regra, uma lei, porque foi uma ordem do Führer. Então, você tinha que cumprir a ordem sem sentir nada. E isso não acontecia na prática com os soldados nazistas. Então, para diminuir as afecções, as reações negativas, os abalos emocionais que esse trabalho de ficar atirando na nuca de milhões de pessoas, milhares de pessoas dia a dia, é que foi se pensando como eliminar o maior número de pessoas, poupando o psicológico dos algozes. É uma loucura tão grande, se você for pensar, né? E aí, de novo, caímos naquilo, né? Se o próprio assassino ficava traumatizado de ver mulheres se agarrando as crianças, não sei o que lá, pessoas estribuchando, que às vezes a pessoa não morre rapidamente. É horrível, até a palavra que eu falei é horrível, mas é isso mesmo que acontecia. Agora, você imagina a própria vítima, né? Como cobrar dessa pessoa uma atitude heróica no meio disso, que até o próprio assassino se traumatizava, né? Tem várias perguntas, então quero começar com as perguntas, mas claro. Assim, falando que fico muito, muito satisfeita assim, de ouvir, de aprender, principalmente esses contrapontos seus. A Hannah Arendt, acho que é muito importante mesmo a gente ter cada vez mais assim, leituras críticas a partir daquilo, à luz, né, de tudo que vamos aprendendo ao longo do tempo e não ficar estagnado, porque também isso constrói os mitos, né? O que nós queremos é destruir os mitos para a gente poder ter, né, o pensamento livre, mais justiça, enfim, acho que toda vez que um pensador fala alguma coisa e a gente simplesmente repete aquilo sem criticar e aquilo vira uma regra, acho que dá mais margem para as injustiças, então por isso que eu fiquei apaixonada pelo artigo. Vou aproveitar para colocar também nas nossas redes, na página da Stand With Us Brasil, quem está assistindo a gente, o pessoal já pediu para colocar os livros também que você citou. Vou rever a gravação para a gente colocar, e também vou colocar o link para o seu artigo, que é muito interessante, e é bom, gente, para a gente espalhar por aí, porque acho que merece muito mesmo ser lido. Vou pegar aqui meu telefone, só nesse momento aqui rapidinho, para ler as perguntas. Sim. Como vocês avaliam o fenômeno da negação do Holocausto hoje em dia? Você, Sofia. Então, esse foi o tema da minha pesquisa, do meu pós-doutorado, meu pós-doutoramento, que eu concluí no ano passado aqui na Unirio, em Memória Social.
eu procurei entrevistar sobreviventes e filhos de sobreviventes residentes aqui no Rio de Janeiro. Junto aos sobreviventes, desde os anos 90, eu trabalho com a metodologia de histórias de vida. Então, é um trabalho longitudinal, onde eu colho as informações da vida antes, durante e depois do Holocausto, a vida para o Brasil até os dias atuais. E, nesta etapa de pesquisa, nos últimos 5 anos, eu incluí, ao final, perguntas em torno de como é que esses sobreviventes, e também os seus filhos, em outra escala de perguntas, como que eles, qual o grau de impacto neles das manifestações revisionistas e negacionistas que a gente vê no mundo hoje em dia. A minha pesquisa, na verdade, tentava perceber se havia, nessas expressões negacionistas atuais, um potencial traumático para com as vítimas sobreviventes do Holocausto. Tá? E o que eu, nas minhas entrevistas, obtive foram respostas assim, de impotência, de raiva, de espanto, como que eles ainda podem estar dizendo que não aconteceu. Né? Então, mas assim, o aspecto que eu estava pesquisando pelo viés psicológico, se essas pessoas entrariam em choque, num abalo a ponto de perder a voz, de perder a fala, de ter uma reação neurofisiológica diante dessas manifestações. Isso não se confirmou na minha amostra. O que se confirmou foram essas respostas de indignação, de raiva, de um sentimento de impotência e de revolta, de existir no mundo ainda pessoas que tentam dizer que aquilo não aconteceu. E o que eu entendo também que contribuiu aqui para essa população do Rio de Janeiro ter me respondido dessa maneira, Sabrina, é que nós não temos aqui no Rio de Janeiro, batendo as portas das casas de sobreviventes, literalmente batendo as portas, como acontecia na Alemanha, como acontecia na Polônia, esses manifestantes negacionistas. A gente vê mais manifestações dessa ordem nos Estados Unidos, na Europa, né? E aqui no Brasil, essa população ainda lida com uma afabilidade, com um acolhimento que lhes dá um espaço até para contar suas histórias para pesquisadores como eu, como alguns dos nossos colegas que estão aqui assistindo também, então se sentem acolhidos e reconhecidos na sua história. Mas o fato é que essas manifestações continuam, elas nunca pararam desde o fim da Segunda Guerra e elas não vão parar. A gente aqui no Brasil, a gente tem que valorizar as nossas leis que se referem à proibição de veiculação de imagens, símbolos, ideias nazistas com fins de propulsar essa ideologia. Isso, para mim, é um mérito nosso. Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, na Geórgia, ano a ano, a comemoração do aniversário de Hitler com passeatas com tochas e cruzes suásticas sendo exibidas porque lá é entendido como livre expressão, liberdade de pensamento. Então, a gente aqui, eu considero que a gente está um passo avante disso, porque a gente tem representantes da nossa comunidade aí agindo perante a lei, nossos representantes aqui do Rio, nossos representantes em São Paulo, na CONIB, FIERJ, FIESP, vereadores, deputados, e os quais eu agradeço por agirem de pronto toda vez que vêm suásticas estampadas nas ruas, manifestações e discursivas que elencam ideias nazistas. Então, eu acho que essa vigilância tem que ser constante, porque urge a gente ampliar o conhecimento da história do Holocausto, porque o tempo passa e o tempo, nesse sentido, apaga a memória, apaga a lembrança, e a gente precisa estar sempre voltando para não esquecer da história e das verdades que os nazistas fazem questão que sejam apagadas e esquecidas. Distorcidas, né? Ai, não foi bem assim, né? Que é o que eles... que também é próprio, assim, vou falar agora como jornalista, assim, é próprio desse momento que a gente vive, do negacionismo, que ele vai além e está em tudo quase, né? Que é contra a ciência, a medicina, a ciência em geral,
contra o jornalismo também. Existe uma ideia de pós-verdade, existe uma ideia de pós-verdade, né? Não, tá me ouvindo, gente? Tá me ouvindo? Ah, tá. Que é você Agora sim. Você tomar opinião por ciência, e ciência é ciência, quer dizer, quanto trabalho você teve para chegar no ponto de vir aqui e nos elucidar dessa forma, né, de jogar um olhar, uma luz, algo diferente sobre um tema que já é falado, debatido há 60 anos. Então, assim, eu acho também que, primeiro de tudo, a questão do Holocausto, a gente não vai ter mais os próprios sobreviventes, né, em breve, infelizmente, para falar por eles. Você, como entrevistadora, tem esse papel, né, de fazer perpetuar essas vozes depois que eles, infelizmente, não vão estar mais aqui. Isso eu acho sensacional. E também acho que assim precisa ter, tem a universidade, temos a imprensa, né, temos esses grandes pilares assim que ajudam a ir contra o negacionismo, mas eu também acredito que a gente tem que ajudar as pessoas ao redor, também tem que ajudar a gente, todo mundo, a fazer barulho tanto quanto essas pessoas fazem, né? Porque, por exemplo, ainda que aqui no Brasil não tenha tanto esse movimento de negação e a verdade, como você disse, nos Estados Unidos isso é muito mais forte, na Europa, que é um absurdo maior ainda, mas, por exemplo, a gente tem aqui pessoas como o Carlos Latuf, que é um cartunista que ele envergonha, é uma vergonha o que ele faz com o traço dele, ele tem talento, mas ele e depois sai na imprensa. Então, acho assim que temos que cobrar como sociedade civil, assim como vocês fazem, né, com as representações judaicas, cobrar para que essas pessoas não tenham vitrine, não confundam porque é uma guerra, uma segunda guerra mesmo, né, que está sendo travada. Então, guerra informacional. Exato, é uma guerra incrível como a gente ouvia falar disso 10 anos atrás, mas agora a gente está vivendo isso na pele mesmo, assim, de você falar uma coisa a pessoa, não, mas eu não acho, mas, meu Deus, temos um mapa e a ata da ONU, não, mas eu não concordo, meu Deus. Enfim, quais livros e artigos vocês indicam? Eu vou te pedir por mensagem e depois vou colocar, já tem alguns que você citou aqui, e vou também colocar os seus, obviamente, sim, maravilhosa, vou colocar os seus, vou colocar o artigo também, que eu acho exato. Então, vou colocar, exato, os seus, primeiro de tudo lá, para a gente poder aproveitar, né? E prestigiar também, acho, a pesquisa brasileira, né? É sempre muito importante. Bom, qual é o impacto do julgamento do Eichmann para o direito internacional? Interessante. É semelhante ao impacto dos julgamentos de Nuremberg? Olha, eu acho que são jurisdições diferentes, né? A jurisdição do julgamento do Eichmann se pautou pela localização das vítimas, né? Como a gente comentou no início, isso foi questionado pela Hannah Arendt, ele não foi julgado na Argentina, ele não foi julgado na Áustria, ele não foi julgado na Alemanha, foram países onde ele viveu. Ele foi julgado não foi julgado por um júri internacional, foi julgado por juízes de Israel, né? Então, eu acho que foi uma configuração absolutamente diferente, né? Os julgamentos de Nuremberg seguiram uma linha do projeto de desnazificação da Alemanha, ou seja, havia na Alemanha uma proposição de revisão daquela história recente, né? E acho que o julgamento de Nuremberg tem a sua importância muito grande, inclusive. Eu acho que a gente até hoje, inclusive, tem nazistas ainda vivos, ainda que em idade avançada, né? Recentemente tive em França, enfim, muitos deles têm né? Para que cumpram a sua pena em domicílio, em condições menos danosas em função da idade avançada e da condição de saúde, mas eu acho que, fundamentalmente, a importância foi das falas dos sobreviventes, de terem tornado públicas essas falas que até então já tínhamos, sim, publicações do Primo Levi, do Viktor Frankl, do Simon Wiesenthal, já se falava isso. Agora, dentro de um tribunal, 100 e tantos sobreviventes falando, né? Isso foi realmente singular. Então, a partir daí, começou-se a se falar, a se olhar para esses depoimentos, inclusive para outros julgamentos de nazistas que se seguiram ao do Eichmann, né?
isso teve um peso, uma virada muito grande. Sim, eu acho que são jurisdições diferentes e modos de ação diferentes, mas ambos, para mim, têm a sua importância. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Acho que sim. Bom, achei muito interessante a forma como você colocou o papel do julgamento de Nuremberg, né? Porque foi antes, e também é isso, assim, o que fazer diante desse mal revelado, né? E retomar a civilização. Então, mas também adorei que você usou essa expressão bem de uma psicóloga, que foi a sua formação inicial ali, que é da ferida narcísica do povo judeu, né? De ser acusado de, além de ser assassinado, exterminado num genocídio, ainda ser acusado de ter ter ido como uma ovelha. E eu, olhando de fora, para mim, o julgamento do Eichmann, ele teve muito essa função. Aquela hora que estava falhando minha voz, o que eu estava comentando é que também tem essa discussão na Hannah e fora dela, assim, mas foi em hebraico, sabe? Nada a ver, todo mundo ali podia ter falado em alemão e traduzido para o hebraico, mas não, porque fez parte dessa encenação, desse rito, né? Foi um ritual para também cicatrizar essa ferida, né? No sentido de levar à justiça. E também, de novo, né, você como psicóloga sabe muito bem do poder que tem a fala, né, que é diferente. Tudo bem, já tinham os livros, alguns livros que até hoje fazem muito sucesso, mas essa fala, você ali ouvindo aquilo dia e noite e dia, como aconteceu na sociedade israelense e o resto do mundo também ouviu, também teve um poder, assim. Então, acho que é por isso que é um evento, né, histórico. Foi dar voz à vítima. Gente, diante de anos de nazismo, diante de inúmeros campos de concentração de extermínio, um julgamento de um dos algozes, né, e a oportunidade de se dar voz à vítima, repito, que adveio com a vitimologia, enfim, ainda que tenha sido um julgamento espetáculo, ele teve esse propósito catártico dos sobreviventes, né? E, assim, muitos deles que tentaram ali reagir diante de certas respostas cínicas do Eichmann, né? Que precisaram ser segurados. Nós temos filmagens que ilustram isso, né? De certa forma, aquela redoma de vidro também, em parte, evitava esse tipo de confronto físico que poderia acontecer diante das reações que não... Exato. Que poderiam ser... Sim, mas sim, e também isso, assim, de também Israel ter demonstrado, olha, agora que temos um país e as coisas são diferentes, mas nós também vamos fazer isso dentro de um rito civilizado, né? Não vamos colocá-lo ali para ser linchado, não foi isso, né? Então foi todo... Enfim, tem tantas interpretações dentro. Bom, alguém perguntou, como está no WhatsApp, me mandaram no WhatsApp, eu não tenho mais os nomes, mas a Hannah Arendt é considerada uma figura controversa por alguns dentro da comunidade judaica. Como educar sobre as obras dela para os jovens adultos da comunidade? E eu até pergunto também fora dela, assim, como ajuda a gente, Sofia? Isso é uma pergunta muito ampla, porque... outro seminário. É outro seminário, porque ela tem várias obras, depende do que você quer ensinar, né? Ela traz inúmeras... repito, ela gostava de ser reconhecida como uma contribuidora da teorização política. Ela valorizava a política no sentido original do termo, em termos da polis grega, que era ali uma estrutura social onde na ágora, naquela praça aberta, né, os cidadãos na época eram homens, as mulheres não... A gente estava fora. Então, as pessoas ali transitavam, conversavam, e essa prática do diálogo, da exposição das ideias, era de um valor incomensurável, valor central na sociedade grega, e é esta, digamos assim, atividade política democrática que ela tanto valoriza, tá? Então, assim, é uma pergunta, desculpa, muito ampla. Eu acho que deveria se pensar exatamente o que se quer transmitir, de qual livro, de qual ciência, de qual viés científico que se queira dar nas ciências humanas quando se trata dela, mas eu tenho uma observação. Não vou deixar, talvez não responda de todo,
Mas a minha observação quanto à obra da Arendt, que eu procurei problematizar a partir do caso do julgamento do Eichmann, é que ela formula uma teoria, muitas vezes apartada da realidade sobre a qual aquela teoria está a dizer. Então, quando eu disse no início que a banalidade do mal, o cuidado, o alerta que ela quis dar, é um alerta importante, sim, mas discordo dela quando ela retira a responsabilidade individual por essa banalidade, por essa estrutura macrosocial que, por sua vez, é posta e é criada por pessoas. E tem mais, Sabrina. Eu sempre gosto de dizer que, na literatura, nos anos 20, Franz Kafka, quando escreveu O Processo, quando escreveu O Castelo, ele já denunciava para nós uma sociedade altamente burocrática, na qual o indivíduo perde a voz. E isso eu concordo que é de uma atualidade, inclusive, muito grande. Além de ser um grande alerta, hoje em dia você tem um problema e você liga para a empresa, para a instituição, você primeiro fala com uma máquina muito simpática até, mas que você está ali passando pelas opções até conseguir chegar a uma pessoa, porque o diálogo pessoa a pessoa, na subjetividade, você tem um outro nível de acolhimento, de entendimento da situação, nem sempre as opções ali elencadas correspondem ao problema que você tem. Então, assim, o choque da voz do indivíduo frente a um sistema organizado para criar distanciamento das pessoas é um problema muito sério, já apontado, repito, por Franz Kafka na literatura, implementado e abusado pelo nazismo e, infelizmente, em outro grau, na sociedade da tecnologia digital e virtual que nós temos, aparece aí de uma outra maneira. Novamente. A gente está caminhando para o fim, mas como a gente teve pequenos probleminhas no meio do caminho, será que a gente pode ficar mais 10 minutos, Sofia? Por mim, pode ficar 10 horas. Oba! Então, vamos mais 10 minutos, hein, gente? Aí eu vou perguntar mais algumas coisas que o pessoal mandou e também só queria também te perguntar, complementando a pergunta dessa pessoa que falou como ler a Hannah Arendt, eu queria te perguntar, assim, para mim, não sou uma grande conhecedora da obra dela, mas li muita coisa, assim, né, na faculdade, depois, mas me parece que talvez, por exemplo, falando aqui do nosso tema correlato aqui, né, as origens do totalitarismo, me parece que ela se sente muito mais confortável ao abordar algo que é mais histórico e teórico. O que eu acho que talvez nessa questão do Eichmann e que causou tanta revolta nas pessoas é que ela estava mexendo assim com a matéria-prima viva e que era também uma interface do jornalismo. E acho assim que, apesar de ser maravilhoso, tanto filosofia quanto jornalismo, acho que quando se cruza, assim, é muito difícil você conciliar. Então, acho que ela, nesse sentido, acho que ela se distanciou daquela realidade ali. Mas e aí... ela tem, mas ela aí que está respondendo. Foi isso que eu quis marcar naquela resposta, Sabrina. Ela tem esse estilo, em geral, na obra dela como um todo. Nesse caso do Eichmann, isso fica mais evidente. Né? No caso do Eichmann, fica mais evidente. Fica mais, exato, porque também como ela foi enviada como imprensa, eu acho que também isso exacerbou essa questão de uma forma que talvez ela não tenha conseguido conciliar, como quando ela está num campo que é mais... aquele que ela jogava mesmo, né? Para usar uma analogia aqui de futebol que surgiu do nada aqui na minha mente. Mas, enfim, um campo em que ela estava mais acostumada. Sofia, Antônio Xavier mandou algumas perguntas. Vou ler aqui duas delas. Olha, mesmo reconhecendo o pacifismo e a importância de Arendt, professora Sofia, será que a ausência da vivência dela prática, falando de novo aqui, né, que ela ficou apenas 8 dias no campo e tal, e livre depois para viver, ela não sofreu o que milhões de pessoas sofreram? Será que isso não é um diferencial para a nossa grande filósofa humanizar de forma exagerada um genocida que estava sendo julgado numa cabina antibalas? Engraçado, a pergunta do Xavier. Xavier, agradeço aí sua participação. Xavier faz parte do meu grupo de estudos do Holocausto, ótimo. quinzenalmente.
E a Sabrina também já tinha me comentado algo nesse sentido, né? Na verdade, ela ficou 8 dias presa na prisão da Gestapo em 1933 e ficou mais um tempinho em Gurs, no campo de concentração de Gurs. Ela não vivenciou tudo, mas ela poderia ter lidado com os dados, os relatos dos sobreviventes e com as histórias que se ouvia dizer, mesmo nos anos 40, no início dos anos 40, quando ela chega aos Estados Unidos, de uma outra maneira. Tá? Eu repito, eu acho que aí tem um traço dela, eu acho que tem um caráter germanófilo que não se perdeu nela, e eu não vejo isso, não estou falando isso como crítica, eu estou falando isso como dado. Eu conheço sobreviventes nascidos na Alemanha e que gostam da Alemanha, apesar de tudo que aconteceu, porque sabem separar o que é a Alemanha e o que é que foi o fenômeno hitlerista na Alemanha. Eu acho até muito bacana, tem um sobrevivente que eu tive a honra de entrevistar, esse foi o meu primeiro livro organizado com a história, publicado com a história dos sobreviventes, seu Abraham Barth, que diz: eu acho que a gente não deve chamar o nosso inimigo de alemão, o nosso inimigo é o fascismo, o nosso inimigo é o nazismo. Então, são cuidados, um rigor da linguagem que a gente deve ter na hora de retransmitir a história, apesar de saber que, muitas vezes, os próprios sobreviventes falam os alemães, porque eram os alemães mesmo que estavam lá, muitas vezes. Né? Então, Xavier, eu acho que o fato de se ela tivesse sofrido na pele mais agruras, sim, talvez ela tivesse tido uma outra maneira, outros elementos, mas a tendência, a maneira, existe, às vezes, em cada autor, em cada pensador, nós reconhecemos um estilo próprio de estruturar o seu pensamento. O modus operandi da estrutura do pensamento da Arendt é esse que eu procurei partilhar com vocês, a meu ver. Ela teoriza, né? Ela postula, e, a partir daí, ela disserta. Tá? E, muitas vezes, apesar de ela estar falando de um dado histórico, de um indivíduo, ela se imiscui e se concentra mais no abstrato do que no concreto. Talvez por uma tendência a um pensamento universalizante, que também era muito comum dos grandes pensadores germânicos. Muito bom. Olha, a Mônica Meller, ela está perguntando aqui, que é uma pergunta que nós nos fazemos ainda, né? Que até o Claude Lasman, ele falou, olha, não tem resposta, né? A opinião dele era essa, mas aí eu vou aqui perguntar para você também essa pergunta que já fizeram para ele, que a gente está sempre pensando nisso, que é a pergunta da Mônica Meller, assim: Sofia, como você explica que tenha surgido um regime dessa natureza tão perversa num país de grande cultura, com grandes filósofos, músicos, etc. Como foi possível? Esse é o grande espanto, Mônica, dos próprios sobreviventes, como eles se sentiram integrados, né? E acreditavam que no estágio de desenvolvimento cultural que havia chegado já à Alemanha e outros países ao redor, aquilo que se ouvia dos nacionais socialistas, né? Aquilo que desde os anos 20 já vinha sendo ali anunciado, era coisa de gente que não tinha nada na cabeça, que seria uma coisa tão absurda frente ao estágio de desenvolvimento humano que não se levou a sério. Tá? E esse é eu acho que o grande abalo do nacionalsocialismo foi esse. Eles conseguiram chegar via poder instituído, via parlamento, a uma eleição para o qual aí a sua pergunta ela envolve uma gama muito grande de fatores na resposta. O momento político, o momento de guerra territorial, o momento de guerra ideológica da União Soviética, dos países, das grandes potências do Ocidente, capitalismo versus socialismo, ele ali na posição da Europa Central seria, aos olhos dos países do Ocidente, um bom artífice para conter o avanço do socialismo e, infelizmente, esse jogo de poder acabou pendendo para o lado do Hitler durante um certo tempo. Por quê?
porque ele percebeu que as potências ocidentais precisavam dele. Então, se as potências ocidentais precisavam dele, ele, de certa forma, ia ditar as regras para conter o avanço da União Soviética. Eu vou fazer um pacto lá, mas eu quero o que é meu. O que é meu? Os Sudetos, a Áustria. Eu quero o grande império austro-húngaro que ficou lá atrás, depois veio a unificação, o nacional alemã, tardia, mas eu quero a minha grande Alemanha. E a aspiração dele, na verdade, não parava aí, mas ele foi conquistando aos poucos, tipo, espera aí, a nossa dívida da Primeira Guerra foi uma coisa desproporcional. E aí foram feitas as negociações paulatinas e o terror, o militarismo foi avançando, a questão da econômica internacional, é a questão do líder que promete e cumpre, dá emprego, tira da fome e da miséria. A questão é como e a que preço. Exato. E o preço foi através de um roubo nacional instituído legalmente. Pessoas foram despojadas dos seus bens, no caso, os judeus, os comunistas, em prol daqueles que teriam direito de viver. A minha resposta eu sei que foi parcial, porque ela demanda um pouco mais de tempo, mas eu espero ter dado... Exato, essa aí precisa de uma série de seminários para poder tentar, né, entender, porque, gente, é claro que temos todos esses fatores, sim, que são dados, mas é que, a partir de tudo isso, virar o que virou, como a Mônica colocou, né, tão violento, é a pergunta que se faz desde então, né? Mais uma do Xavier para a gente fechar. Sofia, se eu entendi o conceito da banalidade do mal versus o conceito de naturalização individual, o primeiro procura explicar a maldade tirando a culpa do indivíduo, colocando no coletivo, no burocrático, e a naturalização do mal passa mais pelo indivíduo, independente da coletividade? É isso? Do caráter e da escolha? Independente da coletividade, não. Integrado nessa coletividade. Integrado, né? Ou seja, ele também ele não está isento da culpa, mas ele também tem culpa. Exatamente. A proposição da estrutura, não, todo mundo faz, então eu faço também, né? Que é o âmbito dessa banalização, né? Que é o âmbito da moda, é o âmbito que eu tenho que fazer, senão eu vou ser denunciado e eu corro risco de vida. É muito importante colocar isso. Quando eu falo que o totalitarismo ele é um regime de terror, ele é um regime onde o público e o privado se tornam uma coisa só, aonde não existe mais o respeito à intimidade, aonde um filho denuncia o pai porque é mais importante o fortalecimento do Estado do que ter um pai que fala mal do Hitler. Verdade, tá? Né? Exatamente. Então, ali você tem uma naturalização nas ações, por quê? Porque foi introjetada uma cultura que rege você a ter aquele comportamento. Então, repito, a naturalização diz respeito ao dia a dia com que aquela banalidade ela é feita, ela é levada a cabo por cada indivíduo. Mas o que eu queria talvez ressaltar, Sabina, se você me permite, é que a banalidade do mal, a Hannah Arendt marca que é uma maldade feita sem motivação, tá? Sem intencionalidade sequer. E foi isso que eu coloquei em xeque. Tá? Eu coloquei em xeque porque o Eichmann, na sua história frente ao partido, ele tinha, sim, motivação pessoal para fazer o que ele fez. Sim. Antes, então, de te perguntar suas perguntas, sua colocação final, sua palavra final, lembrando para todo mundo que, infelizmente, a gente não conseguiu fazer todas as perguntas, mas que a questão dos livros citados e de outros, além dos próprios livros da autora, da nossa participante aqui, convidada maravilhosa, Sofia, nós vamos fazer uma postagem a respeito nas nossas redes sociais amanhã, sem falta, no Facebook e no Instagram. Mas as perguntas todas não tem como a gente colocar, graças a Deus foram muitas perguntas, porque eu fico muito feliz mesmo de saber que tem muita gente interessada nesse tema. Você, né, que é uma estudiosa, que tem o grupo de estudo, enfim, nós contamos, né, com a academia contra a barbárie, né?
Mas só um comentário também que eu quero fazer ainda em relação a essa questão do Eichmann e da responsabilidade dele, é porque, claro, que em Nuremberg ia faltar corda para enforcar tanta gente se eles fossem pegar todos os nazistas da Alemanha daquela época. Porque era todo mundo, na verdade, era obrigatório. O filho tinha que ir para o campo, no fim das contas, né? Para a juventude hitlerista. Enfim, não tinha como. É claro que eles estavam atrás desses cabeças, mas o Eichmann, ele não era um cabeça do partido, mas ele foi uma peça central da solução final. Então, assim, Sim. ele não chegaria, não é isso? Nesse posto que ele chegou, ele não era simplesmente uma pessoa que estava ali carimbando, ele estava pensando, ele estava gastando, né, a energia dele para fazer, arquitetar uma forma de matar mais rápido, mais eficiente. Então, assim, ele não chegaria lá sem uma motivação, qualquer que seja ela, mas você trouxe esse dado, né? Eu não sabia dele, é anterior ainda, né, na década de 20 ter esse filiado, mas, de qualquer forma, ele estava subindo dentro do partido, significa que ele tinha que estar alinhado a esses valores, né? E, obviamente, nessa questão, por mais que amemos o pensamento de Hannah Arendt, temos que realmente criticar, porque, sim, responsável ele, né? E digno Ele daquele tinha, que ele participou no final. Ele tinha, ele acreditava naquilo, ele foi um dos principais líderes nazistas. Tanto é que o Joseph Mengele era outro líder nazista que, vocês sabem a história aqui, que veio parar no Brasil, que morreu aqui, inclusive. Morreu antes de pegar ele, né? Que eles estavam no encalço dele também, o Mossad. Exatamente, mas o Mossad considerou mais importante a captura do Eichmann do que do Mengele, pela posição de chefia das deportações, da condição da solução final dos judeus, que cabia a Eichmann. Olha, muito obrigada, Sofia, por compartilhar com a gente. E, assim, é muito cativante a forma como você fala. Claro que é um assunto tão árido, mas você realmente, eu sinto assim que, claro que entre outros pesquisadores, né, todos nós temos nossos jargões, né? Então, imagino que você também. Mas aqui, que é para um público maior, que a gente vai colocar no YouTube, foi pelo Facebook, achei tudo muito generoso, a forma como você colocou suas explicações. Muito obrigada. Quero só chamar a atenção também para vocês que a Stand With Us, ela é uma organização internacional, tem sede em Jerusalém, em Los Angeles, mas ela existe aqui no Brasil, com sede em São Paulo, ela existe no Canadá, no Reino Unido, em outros lugares ao redor do mundo. A gente educa sobre Israel e tenta combater esse preconceito que é o antissemitismo, hoje em dia muito travestido de antisionismo, né? Hoje foi aniversário de Israel, né? O dia da independência, 73 anos, acabou agora há pouco. Acabou quando a gente começou aqui, 6 horas da tarde, né? E sempre é algo que a gente pensa, né? Que é aquele si que não faz história, né? Que não, é impossível, mas imagine se houvesse um país, né? Para os judeus naquela época, quanto de tudo isso que a gente está conversando seria muito diferente, assim. Não, talvez, é impossível imaginar o si, como diz, né? Na história, mas assim, essa proporção de milhões não teria, com certeza, né? Então, é muito importante, eu fico muito feliz. Morei em Israel, fico muito feliz de fazer parte desse trabalho e muito, muito honrada mesmo de ter te recebido. Espero que a gente converse mais vezes, tenha mais chances, porque foi muito, muito bom. Também, Sabrina, gostaria de agradecer. Eu gosto muito do trabalho de vocês são muito importantes para nós, o Stand With Us, viu? Gostaria de agradecer aí a presença de alguns amigos que eu não vi o nome de todos, mas registrei a presença do Xavier, que fez algumas perguntas, da Jane Celeste Guberfine, que é professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, aqui também pesquisadora do tema. Quero chamar a atenção também da participação da Vivi Landwehr. A Vivi é uma grande amiga minha e a mãe dela foi uma sobrevivente do Holocausto também, a Lulu Landwehr, nos deixou aí um livro. Eu valorizo muito a literatura do testemunho do Holocausto, eu aprendo muito com os sobreviventes, e o nome do livro da mãe da Vivi, da Lulu, que nos assiste lá de cima, como eu gosto de dizer, daqueles que já se foram, mas que continuam perto de nós de uma outra maneira, e Pilatos lavou as mãos, da editora Tessauros, depois eu posso passar para você por escrito, sim, Sabrina, sim, agradecer a Vivi por estar aqui com a gente. Isso, o Edinaldo, que há muito tempo também converso, mas acho que o Edinaldo fez algumas perguntas. Aliás, eu queria saber se as perguntas me podem ser encaminhadas. Então, que a gente olha, gente,
O pessoal salvou, o pessoal do apoio aqui. A equipe de apoio técnico informa que as perguntas foram salvas e podem ser enviadas. Obrigada, adoro quando a voz aparece. Obrigada, então tá bom. Aí a gente vai te passar tudo, então, tá bom? Isso, me passa tudo. E também dizer que a gente está aqui construindo no Rio de Janeiro o Memorial às Vítimas do Holocausto. Sim. Foi uma idealização do deputado Gerson Beck, que também nos assiste lá de cima. A sua esposa, a vereadora Tereza Berger, está à frente dessa luta política, e política no sentido estrito do termo, porque ela está na política formal há muitos anos, acompanhando o Gerson, foram quase 30 anos para conseguirmos fazer valer a construção do memorial aqui no Rio de Janeiro. A gente espera, em setembro, estar abrindo as portas ao público e vai ser um prazer receber todos vocês lá e até atuar também virtualmente. Queria também ressaltar que, dentro do nosso tema de hoje, aqui no Rio de Janeiro, nós temos o jornalista Zevig Velder, que foi também correspondente do julgamento de Eichmann, inclusive, recentemente também fez uma live a respeito das impressões que ele teve, e como você falou, Sabina, só para citar um exemplo próximo, que a Hannah Arendt é uma das fontes, não é a única, obviamente, e muitas vezes a consagração de um nome, em torno de um nome, apaga, obscurece tantos outros que também têm muito a contribuir para a gente. Depois eu posso passar o link para vocês também da fala do Zevig Velder, foi comentarista do jornal da Manchete, da antiga TV Manchete, durante muitos anos, é uma pessoa muito querida também. Ótimo. Não conhecia, não sabia que tinha um brasileiro nessa... Gente, muito bom. E é isso, né? E aí vai próximo da gente. E reverberando, né, Sofia? Porque... Enfim, se existe um negacionismo, tem que ter também um movimento contrário, muito forte, do qual você, nossa, faz parte de forma maravilhosa. Muito obrigada de novo. Obrigada. Obrigada a todo mundo que veio atraído pela Sofia. Pode falar. Agradecer também a Miriam Bettina Osner, que foi tradutora do livro LTI, Vitor Kempler, que está aí com a gente também. Miriam Bettina, obrigada. É uma lista, né, que a gente amanhã vai publicar. Perfeito. E agradeço a todos. Sabina, desculpa aí se eu não citei mais alguém, porque eu não fiquei olhando ali o tempo todo. É difícil aqui, né, no chat. Sim, não, mas muito obrigada mais uma vez. Nossa, para a gente, assim, prestigiou demais nossa programação desse ano já inteiro. A sua participação. Obrigada. A todo mundo, muito obrigada, por favor. Sempre às ordens. Ai, ótimo, a gente quer muito fazer de novo. Muito obrigada. Quero agradecer de novo a todo mundo, pedir a vocês que, se tiverem interesse em mais assuntos relacionados a Israel, sigam a gente nas redes sociais, a gente também tem uma newsletter, e a gente vai colocar na íntegra no YouTube, para todo mundo que tiver vontade de compartilhar, mostrar para mais pessoas. Eu quero mandar para um monte de gente, com certeza, que não pôde agora, por causa de horário ou qualquer coisa, assistir ao vivo, mas, enfim, muito bom. Sofia, obrigada de novo e boa noite.